Boa tarde a todos. A primeira coisa é agradecer ao professor José Carlos que se recordou, o diretor nacional de Nova Acrópole, que se recordou que afinal eu era um apaixonado de Teixeira de Pascoais, mas também um apaixonado não muito... Quando tocamos sentimos que há muito para viver e não aquele apaixonado que mergulha profundamente e que consegue desfolhar os livros todos e perceber o que ali está. Vamos tendo paixão, mas também nós temos muitas coisas pelas quais nos apaixonarmos e às vezes é difícil de conseguir conciliar todas essa riqueza que o ser humano tem de uma herança cultural muito ampla e há muitos, e quando começamos a estudar, quando começamos a olhar, quando começamos a amar o conhecimento, vamos descobrindo, eu costumo dizer, vamos descobrindo familiares, porque afinal são próximos porque estão a falar de coisas que nos interessam, falar de coisas que nós entendemos, falar de coisas que nos ajudam também a pensar, e há uma grande diversidade. Claro que há autores que são capazes de nos dar alimento para muito, para imensíssimo, e Teixeira de Pascoais é um deles, mas temos que ter esta atitude também de abertura e de não ficarmos... Eu costumo às vezes usar uma imagem que é todo o nosso caminho é uma viagem, e às vezes há momentos em que ficamos um pouco parados numa estação, mas não podemos ficar excessivo tempo nessa estação porque temos outras coisas também para descobrir. Mas Teixeira de Pascoais, espero que eu consiga transmitir alguma coisa de sentirmos que é um autor com bastante profundidade e elevação, podíamos dizer assim, dessas duas maneiras. Eu pensei, vamos ver se conseguimos funcionar, a primeira parte, alguma contextualização para percebermos onde é que surgem o nosso personagem, o nosso autor. Não somos sempre, nunca estamos fora das circunstâncias em que vivemos e, portanto, essa contextualização é sempre necessária. E depois tentar olhar para alguma das ideias que foi o esteio do seu pensamento e a última etapa procurar então fazer alguma leitura para termos algum contacto também direto com as... E a partir dessa leitura também podemos fazer algumas reflexões. Portanto, aqui vamos ter esses três momentos e esperemos que sirva para nos aproximar a um autor que nasceu já na última parte do século XIX, portanto 1877, o ciclo é 1877 e vai falecer em 1952. Esse é o período de vida do nosso autor. E é num período que, para o conseguirmos também compreender e até da obra que ele acabou por produzir, e especialmente essa primeira parte, temos também a entender o período em que Portugal estava a atravessar, não é? O contexto histórico é completamente diferente, não é? Parece, não, estamos no mesmo território, não é? Sim, o território não muda, mas a vivência existente no contexto de há 150 anos era completamente diferente, não é? Portanto, o mundo mudou bastante em todas as suas dinâmicas e, portanto, se retiramos desse contexto, torna-se difícil de perceber essa obra, que a obra vai muito para além do contexto, mas eventualmente às vezes por causa da terminologia, da linguagem, aí temos que perceber onde é que estamos. Mas a essência, o material que temos vai para além desse mero contexto, portanto não é simplesmente temporal, mas tem aspectos que trata do ser humano na sua plenitude, naquilo que podemos dizer que aquilo que de mais elevado o ser humano pode conceber. Nesta época, o século XIX português foi muito conturbado, com muitas épocas onde a instituição do
constitucionalismo, portanto o absolutismo já deixou, as guerras napoleónicas, muitas perturbações a nível político, onde nitidamente, pelo mundo fora, eram as monarquias a ser substituídas pelas repúblicas. Em Portugal, o constitucionalismo sempre com as lutas parlamentares e a monarquia já a representar aquilo que não permitia que o país se desenvolvesse, e portanto há toda uma ambiência que não é uma ambiência propiciadora para se ter, podíamos dizer, um entusiasmo. Sei lá, é desta época, curioso, por exemplo, o nosso hino nacional vem precisamente desta época, não é? É criado nesta época, porque é uma época onde sente-se que a pátria, uma palavra que era muito comum se ouvir, e Teixeira de Pascoais vai usar bastante, nós hoje em dia ouvir a palavra pátria parece que estamos a falar estamos noutra época, como é normal, mas nesse sentido era aquilo que era a nação com o seu todo, e que desde do ultimato inglês, não é? Do problema da África, das colónias em África, e Portugal queria unir Angola a Moçambique, ter ali um mapa completo, os ingleses, nem pensar. Os ingleses tratavam Portugal quase como uma espécie de protetorado. Não é? Desde tempos de trás, claro, o apoio que houve na Restauração, depois com as guerras napoleónicas, não é? Portugal era um pouco uma espécie não, qualquer decisão importante tinha que se consultar o gabinete de Londres, porque podia haver algum problema. E, portanto, a nossa situação não estava muito, o nosso orgulho nacional não estaria muito elevado. E, claro, o ultimato inglês foi uma ofensa, porque os ingleses ameaçaram atacar. Quer dizer, como é que era uma situação desta? Então há um revitalizar de um sentimento pela pátria, e portanto há toda essa ambiência. Isto com a decadência política, porque a política se calhar não mudou muito, mas enfim, é o que é, e há essa tendência de grande dificuldade de entendimento, e gradualmente a situação vai-se decaindo até que chega em 1908, não é? Quando é o regicídio, e depois 1910 a instauração da República. Com a instauração da República, o que é que fica na ambiência? Claro, agora é o momento de Portugal voltar a ser aquilo que era, ou seja, de uma regeneração completa, uma renascença, não é? A ideia da renascença, a renascença fica instituído como a Associação Renascença Portuguesa, e de 1911, 1912, não tenho bem preciso, mas é por volta dessa data. Antes disso já começa a existir no Porto uma revista, a revista que deram o nome de A Águia. E é aí que começam a existir os textos publicados por aqueles pensadores que queriam também contribuir para essa regeneração da nação. Não é? Portanto, a nação tinha decaído, agora era o momento, essa aspiração a um novo sistema político, uma nova ordem institucional, iria permitir que realmente se conseguisse recuperar todos esses valores, esses princípios, tudo o que era de mais são, de mais positivo, que existia na altura, o termo muito utilizado, na raça portuguesa. Não é? Nós hoje, se usamos a palavra raça, fica assim uma coisa, mas estamos a falar de quê? Até para percebermos que as palavras têm a sua vida própria, e em Teixeira de Pascoais vamos encontrar variedíssimas vezes, ele quando fala na arte de ser português, por exemplo, é uma palavra que aparece com frequência. Se nós não nos contextualizamos, ficamos, mas está a falar aqui tantas vezes, falar de pátria, falar de raça, mas o que é que se passa aqui? Claro, nesta altura a palavra representava uma identidade coletiva, e essa identidade coletiva tem uma maneira de ser. Nitidamente tem que ter uma base, uma língua. Não é? Se há um conjunto há um território, um conjunto de população que fala uma determinada língua, então aí há uma realidade psicológica. E essa realidade psicológica é diferente de outras realidades psicológicas. E todos nós percebemos isso, que os portugueses são diferentes dos espanhóis, ou diferentes dos alemães, ou enfim.
Portanto, é essa identidade, não é? Baseada numa escultura, numa história, numa língua, era esse conteúdo que estava na palavra raça. E estes pensadores sentiram essa necessidade de contribuir para ajudar a uma regeneração. E vai ser mesmo uma renascença. Sei que o ciclo vai abarcar 3 deles. Não é? O primeiro começa com Pascoais, que talvez tenha sido... foi extremamente importante pela profundidade do pensamento. Conseguimos perceber que Pascoais vai ser uma espécie do profeta, até os seus comparsas até o vão considerar uma espécie do novo mensageiro, o profeta da saudade, muitas vezes como vai ser chamado. Até trouxe uma passagem do Jaime Cortesão, que depois vou ler, para percebermos um pouco o que é que pensavam sobre Pascoais, não é? Pascoais nasce em Amarante. Pascoais não é um urbano, não é? É de uma terra profunda, por isso ele vai sentir, digamos, essas raízes profundas da identidade nacional e sempre esteve muito ligado à sua terra. Bem, se calhar convinha dizer que Teixeira de Pascoais não se chamava Teixeira de Pascoais. Era um pormenor que me estava a faltar, mas o nome era Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos. Era esse o nome de Pascoais. Pascoais era o nome do solar. O solar que está em Gatão, próximo de Amarante, é o solar de Pascoais. E ele, como autor, usou o nome Teixeira de Pascoais. Foi assim que se começou a assinar logo nos primeiros versos que publicou versos em 1895, e por aí começa a sua obra, e é assim que vai ser conhecido. Portanto, Teixeira de Pascoais. E ele teve uma vida, digamos, bastante intensa e ativa até à primeira década do século XX. Aí conseguimos perceber que há todo um envolvimento na polis, ou seja, este contributo. O primeiro, começar com a revista A Águia, não é? Que ele é um dos dinamizadores, ou seja, a escrever artigos. Como ele, e é diretor durante X tempo, durante uns anos, que é diretor da Águia. Imensa coisa que é publicada na Águia. E não era só... Eram de quem... Na altura, se calhar hoje nós temos os podcasts. Há uns anos atrás, tínhamos os blogs. Não é? E há 100 anos atrás tínhamos as revistas, que era uma forma de comunicar o pensamento. Era assim que se comunicava. E houve imensas revistas. Uma daquelas mais famosas, eu sou da época em que se valorizava extremamente a revista Orfeu. Não é? Então Orfeu era Orfeu, que o primeiro número foi em 1915, salvo erro, por aí. Então a revista Orfeu e nós fazíamos quase uma vénia, uma veneração ao Orfeu, que só foi um número. O segundo número não chegou a ser publicado, mas como tinha sido, como era onde aparecia a Fernando Pessoa, a Almada Negreira, então a revista Orfeu e o modernismo, não é? Uma corrente que veio. Sim, e depois, e era assim que se ensinava. E o saudosismo, porque toda esta corrente da Renascença vai como... A ideia-chave vai ser a saudade, então é o saudosismo e a própria palavra, convenhamos, não é? Saudosista, mas isto, quer dizer, não é uma coisa... Não é modernista, não é? Nós não queremos andar para a frente, não é? Não é andar para trás. Então parece que toda essa atmosfera propiciava-se para esta corrente ficasse catalogada com alguma coisa que estava lá de trás. A própria forma, ou seja, o próprio estilo de Pascoais, a nível poético, os seus versos, ainda vêm de uma forma anterior. Ao contrário de Fernando Pessoa, que depois vai ter uma outra... vai utilizar outras formas. Vai com o futurismo italiano, que vem toda aquela dinâmica e que está muito bem expresso no Álvaro Campos, que é um romper uma quantidade de formas. Pascoais ainda mantém um formalismo que vem de trás, mas talvez mais, e eu que cheguei a andar em literatura,
que cheguei à literatura, e às vezes na literatura era uma coisa tão... Na literatura em letras que cheguei, mas em escrever aqui em letras. Aliás, até me esqueci de um agradecimento especial, porque eu em tempos, com o facto de voltar a Teixeira de Pascoais, já não é a primeira vez, já no Porto fizemos uma outra atividade sobre Teixeira de Pascoais, mas veio-me a recordar que outrora, já não me recordo a propósito de quê, mas da nova Acrópole em Lisboa, outrora, quer dizer, outrora quase no tempo de Pascoais, ou não tanto, claro, estou a brincar, mas que ter ido à biblioteca da Gulbenkian, e não dava para requisitar os livros, tinha que se ler ali, e ter copiado não sei quantos poemas. Eu tenho esses papéis, não sei onde, mas copiei poemas e poemas ali à mão, que era para poder ter, e não me conseguia recordar a propósito de quê. Mas foi essa ligação com Pascoais já desde tempos passados. É Pascoais e Fernando Pessoa, parece que andam ali os dois ali a par. E, portanto, serviu também para fazerem um pouco essa viagem. E, portanto, estava eu a dizer que essa dinâmica toda com essas publicações era para realmente procurar fazer com que existisse aí um desenvolvimento. E estes autores, estes pensadores, queriam contribuir para o lado, no lado intelectual, no lado cultural, na dinâmica educativa, portanto, empenhavam-se com a polis. E Pascoais, até à segunda década, desculpem, até 1920, dessa segunda década, ele está bastante empenhado na sua intervenção. Mas a partir daí, gradualmente, ele retira-se para o seu solar em Gatão, o seu solar de Pascoais, e vai, o resto da vida vai se dedicar é escritor. É curioso que ele tem duas fases poéticas. Uma primeira toda muito... a parte mais nova, mais jovem, de extrema inspiração, de um grande fulgor, e depois mais sistematizado, e a última etapa da vida, a partir dos anos 20, praticamente, os versos já vão ser mais raros. E vai começar a escrever mais prosa. Só que a prosa de Pascoais é uma prosa, não é... É uma prosa poética, muitos especialistas dizem, acaba também por ser uma prosa ou melhor, acaba por ser uma poesia que não está presa ao formalismo dos versos. Porque a construção de versos obriga a determinadas regras. E na prosa está solto. Não é? E tanto está solto que... Ou melhor, ele está solto, mas o que transparece ao ler, percebemos que há ali uma vida interior intensa e a forma de o expressar é uma forma com beleza. Não é? E, portanto, os autores facilmente dizem que é uma prosa poética. E, por curiosidade, depois no final iremos ler, houve alguém que compôs um livro, O Grito que Deus Ouve, isto é uma edição dos anos 70, mas este aparece aqui, quando nós abrimos o livro, são poemas de Pascoais. Isto não são poemas de Pascoais. Isto é tudo retirado da prosa de Pascoais que o autor quebrou em versos e transformou em versos para nós, de alguma maneira, podermos deliciar-nos com estes versos. Isto é para termos essa noção de que ele escreve normal, mas o conteúdo que ali está, a vivência que tem do texto, da palavra, é profundamente intensa e não estando liberto, desculpem, ao contrário, não estando preso ao verso, acaba por ficar mais livre para expressar aquilo que tem dentro de si. Portanto, estes dois períodos da vida de Pascoais são perfeitamente nítidos. Depois... havia uma vida literária extremamente intensa, mas ele chega a ir
tem um conflito entre a vida literária, ou melhor, entre o que é que eu faço na vida? Não, de alguma maneira todos nós acontece também isso, uma etapa, qual vai ser o meu caminho na vida, não é? Qual vai ser o meu sentido da vida, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer? E claro, tendo estudado em Coimbra, tendo estudado advocacia, alguém ligado ao direito, e exerceu durante 10 anos. E ele, tirei aqui uma passagem só para nós termos assim uma pincelada, diz ele, isto é nas palavras dele: eu era um doutor Joaquim na boca de toda a gente. Precisava de honrar o título. Entre o poeta natural e o bacharel à força, ia começar um duelo que durou 10 anos, tanto como o cerco de Troia e a formatura de João de Deus. Vivi 10 anos num escritório a lidar com almas deste mundo, o mais deste mundo que é possível. Eu que vivera para outras convivências. E, portanto, com esta expressão dele, sentimos que não era, o seu caminho não era o caminho ele tinha que ter outras convivências. E o que nós vamos encontrar na obra, e das primeiras são obras em verso, que são textos, são romances, ele escreve romances em verso. Um dos mais importantes, não é? Que é o Maranos, que é toda uma história, um personagem, Maranos vai lá na serra, ali está ele na serra, tudo muitos, os especialistas também dizem isso, quase todos ou melhor, na escrita de Pascoais nós vemos continuamente Pascoais, ou seja, o que está ali, as biografias que ele vai escrever, na última etapa de prosa, ele escreve biografias de São Paulo, começa com o de São Paulo, de São Jerónimo e a Trovoada, de Camilo, de Napoleão, ou seja, ele escreve várias biografias. Mas o que trespassa mais por trás, assim, nós estamos à espera de uma biografia. Uma biografia, o que é que é? A biografia, vamos ver o que é que aquele indivíduo fez. Mas o que se percebe mais nas biografias de Pascoais são as vivências que Pascoais tem com o assunto que está a tratar. Ou seja, ele está a tratar de um autor, mas ele aproveita aquele autor para mostrar aquilo que vive dentro dele. Portanto, toda a obra de Pascoais não é uma obra do mundo que está dentro. Ele tem um livro de poemas também, As Sombras, e eu suponho que ele deveriam existir muitas sombras dentro dele, mas aqui sombras não no sentido negativo. Não, viam-se muitas aparições, também não no sentido negativo, ou fantasmas, que também não no sentido negativo, não é? Porque fantasma até vem do aparecer, não é? É do grego e significa aparecer, aquilo que aparece. E certamente dentro de Pascoais deveria aparecer uma multidão, uma imensidade de situações, de realidades que felizmente ele conseguiu transmitir-nos algumas dessas suas vivências. Esse Maranos, como eu estava a fazer referência, é toda uma história, um romance, onde o personagem principal na Serra vai ter experiências múltiplas experiências. E por detrás de todos estes textos aparecem sempre reflexões, aparecem sempre passagens que nós percebemos, olha, está um ser humano a pensar. Porque Pascoais, mais do que... sim, a arte às vezes é curioso. O que é um artista? É que na palavra artista podemos colocar duas possibilidades. Porque alguém que domina uma técnica é um artista, ou não é? Nós chamamos artista, claro. E uma técnica que não é comum, ou seja, que nem estou, sei lá, eu escrevo. Mas pode haver alguma coisa em que alguém consegue dominar aquela técnica e faz algo difícil de fazer. Para nós, nitidamente, isso é um artista. Mas pode haver mais artista do que isto, certo? Pode haver aquele artista que, para além de ter técnica, também reflete e pensa sobre
aquilo que faz, e alguns a chegar a refletir sobre a máxima essência do ser humano, não é? E o Pascoais nitidamente está neste patamar. Mas nós temos exemplos de vários artistas que não foram só executores, mas também deixaram obra teórica sobre aquilo que faziam. Sei lá, algum exemplo? Wagner, pronto. Wagner, para além de escrever e de compor tudo o que compôs, também tem uma obra teórica a falar sobre o que ele considera arte. Portanto, reflete sobre a arte. Ou o Francisco de Holanda se faz sobre se escreve um livro sobre a pintura, ele está a refletir sobre. Ou o nosso tempo, o Lima de Freitas, que tem uma obra escrita também imensa, para além de toda a capacidade técnica que ele tinha para pintar. Portanto, percebemos que depois há outro patamar que vai para além da técnica, não é? E, portanto, isso aí é significativo. E Pascoais era um pensador que depois tinha um dom técnico que era o domínio da palavra. E nesses momentos da sua juventude deve ter sido um fulgor tal que imagino às vezes a sofreguidão ou ânsia, não é? Dos versos surgirem e ter que colocar aqueles versos em papel. O que é um facto é que ele tem uma obra gigantesca. Eu tinha pilhado agora, começavas a ler os títulos da obra, não é? São uma página, 2 páginas, só. Mas é uma obra muito grande. Foi candidato ao Prémio Nobel por 2 vezes. Não é? Nomeado numa segunda vez, foi nomeado na altura, Checoslováquia. Não é? A Academia da Checoslováquia nomeou, porque ele foi traduzido em várias línguas. Posso-vos dizer quantas línguas são? Espanhol, francês, holandês, alemão, checo, húngaro. Para estas as línguas que eu encontrei das suas traduções no seu período de vida. Nomeado para o Prémio Nobel, como eu estava a dizer, e a tradutora francesa, é uma passagem, isto é para percebermos um pouquinho da figura, não é? Do nosso personagem. A tradutora francesa escreveu-lhe, disse-lhe que tinham feito a proposta para o Prémio Nobel tinha sido apresentada e também foi apresentada à Academia de Ciências de Lisboa, porque Pascoais tinha sido feito sócio da Academia de Ciências de Lisboa em 1920, com 20 e qualquer coisa, também juntamente com Raul Brandão, pronto, então são sócios da Academia de Ciências de Lisboa. Mas depois da morte, um dos seus biógrafos lá na casa onde estava lá encontrou o título de sócio académico e estava lá num recanto na parede meio esquecido, meio ruído dos ratos, ou seja, o título para ele não foi nada de significativo. E quando a tradutora lhe disse, que pena, a Academia de Ciências de Lisboa recusou-se a nomear o nome de Pascoais para Prémio Nobel. E ele responde, concordo com a opinião da Academia. De resto, eu não sou nada académico. Vivi sempre fora dos cânones, em plena liberdade e selvageria. E com isto... Por outro lado, há a referência de que ele... Portanto, aqui percebemos que o lado urbano, o lado... Isto pouco lhe importava. Mas a vivência com a terra, a força telúrica que existia, e com o povo, como ele chamava, não é? Com esse impregnar com a realidade da nação, podíamos dizer assim, isso para ele era fundamental. E quando ele, 50 anos de vida literária, em Amarante, fizeram-lhe uma homenagem, etc, etc, etc. E ele, no final da homenagem, diz o seguinte, deixem-me ver. E, portanto, ele, das homenagens populares não tinha qualquer problema. E diz ele, com 1 hora, pagam-me o salário de 18.250 dias. Isto é, meio século de trabalho. Ou seja, ele até teve o trabalho de fazer a conta de quanto eram 50 anos, quantos dias. Ele, numa hora, ou seja, tiveram uma homenagem e ele sentiu-se, não é, agradecido, ou, não é, toda essa hora com a população,
sentiu que lhe pagou os 50 anos de trabalho literário. Bem, a obra é vastíssima. Quando sai o Maranos, só para percebermos aqui o arauto, quase o profeta da saudade, só para percebermos o que Jaime Cortesão escreveu, também na revista Águia, sobre o Pascoais e especificamente sobre quando sai essa obra Maranos. Um bocadinho extenso, vamos ver se não ficamos muito cansativos. Para pôr desde já ao lado de Camões, Antero e Junqueiro está o nome altíssimo de Teixeira de Pascoais. Na geração moderna é ele a mais alta personificação do gênio da raça, o que mais atento ouvido prestou ao mistério e o que da lira mais sublime e nunca ouvidos acordes tirou. Ele é o eleito, que sonha a libertação da humanidade e a redenção do universo. Aquele que crê na sua raça, numa nova humanidade e redenção do universo. Aquele que crê... o depositário das mais sacras promessas e levantadas virtudes de uma raça grandiosa. Quem nunca o leu não conhece bem a alma da sua raça, e os que não o leram, de olhos comovidos, num enlevo crescente, rendidos de agradecimento e admiração pelo poeta, e aqueles que o leram, é porque no lugar do coração tem uma pedra, ou porque acordaram tarde demais para ver despontar a nova aurora espiritual que ilumina o mundo. E conclui: a tragédia do poeta com as suas visões e o mais titânico esforço do poeta português para desvendar o mistério. Todo o poema é cheio de altíssima inspiração, de transcendência e profundidade, mas nos cantos de Maranos, a Saudade e Dom Quixote, a Anunciação, os Pastores e a Revelação final são dos mais extraordinários que se têm escrito na nossa terra. Tão levantado e sublime ele é que é possível que alguém o não entenda. A terminar assim. Talvez possamos descontar qualquer coisa, não é? Pelo entusiasmo que estavam a ter, eu aí do desconto nítido. Mas dá para perceber a aurela com que ficou, não é? Ou seja, que foi... E não é... É que a obra de Pascoais tem conteúdo, atenção. Agora, também ajudou a despertar algum sentimento profundo do português e isso ajudou digamos assim, a catalisar toda uma corrente e um movimento que permitiu dar alguma coesão e dar alguma estrutura de pensamento. Por isso é que o Teixeira de Pascoais muitas vezes aparece ainda nos nossos dias como uma espécie de... Claro, há o poeta do saudosismo, o fundador do saudosismo, porque é Pascoais que estrutura um pensamento que nós agora dizemos, é um pensamento português. Hoje, eu não sei, chamar filosofia portuguesa acho que é um pouco exagerado, mas às vezes há uma corrente de filosofia portuguesa, com às vezes alguns elementos até mais místicos e com um sentido de uma redenção futura. Ou seja, há grandes possibilidades de nos explanar e essa base nitidamente está fundada em Pascoais. É Pascoais que sistematiza todo esse pensamento. E, na minha opinião, é um pensamento que está correto. Depois, as ilações que podemos fazer do pensamento já podemos tomar voos que, se calhar, podem ser exagerados. Claro, cada época tem o seu contexto, como procuramos referir. Hoje, se calhar, temos alguma visão, ou melhor, a visão do que está para trás pode ter outra contextualização, mas no século XIX, com os 300 anos de Camões, quando foi o grande, aí Camões começou a ser o Dia Nacional, não é? Quando foi em 1880, todo esse revigorar de um sentimento pátrio, tudo isso vai se inspirar naquilo que já tínhamos vivido. Não é? E naquilo que já tínhamos vivido pode estar a inspiração para o futuro. E é sempre assim que nitidamente acontece. Mas facilmente também podemos cair numas interpretações, se calhar um bocadinho exageradas. Bem,
Primeiro vamos falar da saudade, que diz-se que é um sentimento tipicamente português e que não há palavra que se possa traduzir noutras línguas. O António Sérgio depois teve polémica com o Pascoais na Águia, na revista Águia, depois polemizaram ali alguma coisa. Eu até consigo também perceber o ponto de vista do António Sérgio. O António Sérgio estava muito mais... digamos, inspirado por todo um positivismo, por uma ciência objetiva, por correntes de dinamismo, por correntes de desenvolvimento material, não é? E o século XX vai ter isso tudo, não é? E vai ser essa a corrente que vai vencer e vamos ter isso. E o António Sérgio tinha muito essa a visão, toda a sua linha da sociologia está muito marcada com essa, podemos dizer assim, mais a quantidade e as dinâmicas materiais. E o António Sérgio diz, e saudade isso há, e noutros países não há sempre, sente-se a falta de qualquer coisa. E nessa polémica, Pascoais acabou por definir muito bem e procurar dar essa especificidade. Pascoais baseia-se em duas tónicas. Eu não concordo, mas nem é esse o ponto, mas a linha de pensamento é relativamente fácil. Bem, até se calhar, antes disso, primeiro, Pascoais sente, se calhar nós também é possível que possamos sentir sem dificuldade, que o paradoxo é uma realidade existente. Ou seja, o paradoxo existe ou não existe? Há paradoxo ou não há paradoxo? Não é? Aquilo que chamamos um paradoxo é uma fantasia da nossa cabeça ou existe mesmo? Claro, conseguimos perceber que é uma realidade. Normalmente o paradoxo é aquilo que vai sempre além da razão. Bem, paradoxo da opinião, mas é alguma coisa que escapa à nossa mente racional, porque a nossa mente racional tem que funcionar com duas coisas para podermos pensar. Porque pensamos dia, mas se pensamos dia, também está à noite. E se pensamos alto, está o baixo, e o quente e o frio. Toda essa nossa capacidade de raciocínio, não é? Toda a mente trabalha, a razão é relação, não é? Quando estamos a raciocinar, estamos a relacionar. Quer dizer, podemos relacionar um ponto com alguma... Só uma coisa que existe relaciona-se com outra coisa. Se é só uma coisa que existe, não tem relacionamento. Portanto, a razão trabalha sempre no plano da dualidade. Mas nós conseguimos perceber, sentir, intuir, ou chamemos o que quisermos chamar, que para além da capacidade de entender que temos de analisar, há uma realidade que é una. Há uma unidade. E essa unidade para a mente é sempre difícil de perceber. Sim, eu às vezes pergunto, o crepúsculo, o que é o crepúsculo? É dia ou é noite? Ou a aurora, crepúsculo, a aurora, é o dia ou a noite? Pois são as duas coisas, e agora? Não, porque é dia e noite. Mas há uma realidade que é dia e noite simultaneamente? Claro, aqui é quando começamos a admitir a possibilidade, porque um pensamento racional trabalha com ou. É dia ou é noite. Mas nós também podemos, ou seja, a nossa capacidade de imaginar também tem a possibilidade de trabalhar com o e. O ou é útil para definirmos, não é? Porque ou estou do lado direito ou estou do lado esquerdo. Quer dizer, temos que definir as coisas. Mas, para além dessa capacidade que nós temos, também temos uma capacidade de integração. E essa capacidade de integração é o I. Integra os opostos. Certo? Os opostos porque, na realidade, não são opostos. Ou melhor, são opostos, mas são complementares. E só esta ideia de opostos complementares fica... mas é oposto e complementar? Claro. Isto é o que na Idade Média chamavam, ou Nicolau de Cusa chamou coincidência opositorum, a coincidência dos opostos.
não é? Como há a oposição, então há essa possibilidade de oposição. Na minha opinião, a psicologia portuguesa é propensa a esta. Parece que somos aqui facilmente, temos capacidade de integrar, de ter essa possibilidade de ter uma coisa e ter a outra. E sermos uma coisa e sermos a outra. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que não é alheio à nossa psicologia, à nossa maneira de ser como portugueses, esta possibilidade de síntese. E creio que Pascoais captou isso muito bem, sentiu perfeitamente isso. E sentiu isso não meramente nos eruditos, ou seja, em quem estudava, em quem escrevia. Ele vai fazer essa referência em autores, em Camões, em Bernardino Ribeiro, enfim, em vários autores, diz, olha, que há isso existe, mas também ele refere que isso existe no povo. E é curioso que ele, ou melhor, há uma série de quadros. Depois, há muitos anos, encontrei um livro do Jaime Cortesão, que o Jaime Cortesão depois fez uma recolha de quadros do povo português. E são bastantes quadras. E algumas eu até utilizo, às vezes em aulas, algumas têm algumas partes bastante interessantes, que é da sabedoria popular. São quadros populares, ou seja, quem é que escreveu? São quadros do povo português. E aí, nessa cultura popular, consegue-se perceber esta capacidade de integrar os opostos. Ou seja, isso é como se fosse do nosso ADN, podemos dizer assim. Pascoais explica isto, racionaliza isto de uma maneira simples. Nós somos feitos de uma espécie de duas correntes sanguíneas. Uma é o paganismo, e portanto é o celta, arianismo, na altura chamava-se muito bem arianismo, não é? Sem problemas, claro. Depois é que começou com outros temas, mas o arianismo era o que vinha do Oriente, não é? Mais da Índia, de perto toda essa corrente, e que foi para norte, e portanto é celta, é pagão, então toda essa linha. Então somos feitos disso, mas também somos feitos do judaico-cristianismo. Então a junção dessas duas coisas, diz Pascoais, que é a fusão disso que permite termos aqui uma sensibilidade especial para esta integração dos opostos. E essa integração dos opostos está extremamente bem expressa, manifestada no sentimento da saudade. Pascoais define muito bem o que é saudade. Sim, a saudade não é só a ausência de qualquer coisa. Ele diz que, sim, começa por ausência. E essa ausência, simultaneamente, é desejo. Claro, sinto a falta, por isso é que o amor era sempre filho de Pénia. Estava a pensar, Poros e Pénia. Estava a ver quem é. Poros e Pénia. Eros é filho de Poros e Pénia, não é? Da abundância, não é? Porque o amor jorra. E também da carência, quando falta, quando está ausente. E a saudade é porque há qualquer coisa ausente. E se há qualquer coisa ausente, eu tenho que ter esse desejo. E isso tem um pendor mais de ordem existencial. Mas não é só isso. Porque há diferenças entre a saudade e a nostalgia, certo? É fácil também perceber, olha, não são sinónimos. E, portanto, nostálgico, quer dizer, nostálgico é não aceitar a realidade, porque o tempo muda, não há hipótese de estar a querer viver noutra época, isso não estou bem comigo mesmo. Outra coisa é ter a lembrança de. E como temos a lembrança de, acabamos por também sentir a esperança de voltar a ter. Não é? Ou seja, disse que está no futuro. Por isso a saudade, Pascoais define muito bem que é um misto de lembrança e de esperança. Da mesma maneira que sentimos que há falta, lembramos que há falta, sim, porque sentimos a falta porque temos uma lembrança de qualquer coisa. Mas não deixa de estar presente esse sentido do futuro. Porque a esperança tem a ver com o sentido do futuro. Então esta fusão entre passado e futuro. E Pascoais leva a isto a pontos de que nós facilmente podemos relacionar, e numa escola de filosofia e com várias abordagens sempre que fazemos, que facilmente podemos relacionar com a origem das coisas. E quando Platão diz que
o aprender é apenas recordar. Porquê? Porque a alma já que sabe, já tem as coisas dentro. Só que, ao cairmos na matéria, ao manifestarmos, ao descermos até ao mundo inferior, ficamos envoltos em sombras e não conseguimos ver aquilo que já tínhamos na essência. Então, para Platão, todo o processo educativo é limpar essas sombras para... Quando nós conseguimos limpar as sombras, já vemos aquilo de onde vimos. Já se manifesta em nós essa nossa essência. Pascoais vai definir isso exatamente a alma, que vem do paraíso, vem de algum lugar que é límpido, que não é existencial, que não está sujeita à dor, e que cai, ao cair tem que ter todo um processo depois de purificação, ou cai, mas recorda-se de onde veio, e como se recorda de onde veio, vai fazer esse caminho e esse processo para ascender. E este é sempre entre, por isso Pascoais vai dizer, olha, há aqui um misto de desejo e de dor. Ou seja, o desejo tem a ver com o lado material, não é? Porque eu tenho falta de... Podemos chamar aqui a este um processo, a natureza tem aquilo que chamamos uma necessidade. Há uma evolução. Tudo na natureza caminha. Não é? Há um caminho. Sim, a vida faz um caminho. Nós podemos não perceber muito bem e interrogar-nos, mas sentimos que há um caminho, que há um sentido da vida. E esse sentido da vida é regido, dizia Platão, que não é? Que sabe, era a necessidade com maiúscula. Sei lá, se quiséssemos em termos orientais, podíamos dizer, olha, se tudo está a caminhar, então aqui vamos ter um caminho direito e perfeito. Olha, aqui temos um Dharma, não é? Que é o caminho direito para essa realização. Se tudo está a caminhar, se nós temos recordação de onde vimos, temos depois a esperança para onde chegar. E essa recordação é uma espécie de desejo que eu tenho. E esse chegar a é dor. Portanto, desculpem, Pascoais vai fazer aqui uma fusão entre o desejo e a dor, de forma a dizer que estamos imbuídos, fazemos uma síntese dessas duas coisas, do lado material e do lado espiritual. E depois, apesar de Pascoais fazer sempre muitas referências a Cristo, ao cristianismo, mas Pascoais era nitidamente um cristão pagão, porque ele defende totalmente um certo... Não um panteísmo, depois dizer, não era um panteísmo à maneira antiga. Eu também não sei o que é um panteísmo à maneira antiga, ou um panteísmo à maneira mais recente. O que, para inumerantes, está muito bem marcado, é que nós conseguimos, Pascoais conseguiu colocar toda a natureza a falar, porque ele depois fala com as árvores, com as nuvens, com a lua, com o sol, com a rocha, parece que a natureza é um ser vivo completo, um ser vivo total. Ora, isso é paganismo? Sim, deve ser. Quando nós olhamos à nossa volta e sentimos que há vida em tudo, sentimos que a vida está presente em tudo, certamente, evidentemente que não estamos a... Quando não fazemos isso, o que acontece? Olha, aquilo é uma pedra, ou aquilo é um bocado de erva que está ali, se eu pisar a erva não tem problema absolutamente nenhum, ou é um animal que se eu não respeitar o animal não tem problema nenhum. Evidentemente que não. Quando nós sentimos que há vida por detrás de todos esses seres, respeitamos a vida. É normal que tenhamos essa atitude. Portanto, Pascoais vai sistematizar esta ideia de saudade, fazendo esta síntese bastante completa e com bastante profundidade. Isto, de alguma maneira, eu penso que isto vai... alguém mais sensível, não é? Capta isto, ou sente e percebe que há aqui muito conteúdo. E ficamos deslumbrados, animados, ficamos entusiasmados. E claro, mas deste entusiasmo a depois... pensarmos que é em Portugal que se vai realizar a nova... Aliás, eles diziam que era, nesta época da Renascença, vem muito esse fulgor, ou seja, que nós vamos dar a nova luz ao mundo, que nós vamos dar... Com esta é uma ideia, claro, que todo o mundo pode perfeitamente... É uma ideia universal.
Agora, outra coisa depois é nós pensarmos que vão ser os portugueses que vão renovar o mundo de uma maneira assim, só com o facto de termos ideias luminosas conseguimos mudar o mundo e o mundo ficar luminoso. Evidentemente que não. Eu também sinto a Portugalidade sempre muito metida nas veias e sempre durante décadas a pensar, é sempre aquele mistério, mas como é que é Portugal? Portugal é um paradoxo. Aliás, basta nós olharmos para o mapa da península para perceber, ninguém entende Portugal. Alguém consegue entender Portugal? Por isso é que, de alguma maneira, Portugal não existe internacionalmente. Portugal nunca é... No outro dia até a ver o que é. Uma coisa qualquer daquelas, nem sei se era do Instagram, era uma coisa qualquer, ou no YouTube, uma coisa qualquer. E aparece agora com a IA, aparecem muitas coisas. Então eram os países, e o chefe de Estado do país, e representado por um animal. Depois apareciam ali com umas fatiotas todas, não sei quanto, aquele tipo militares, e aparecia desde o Putin, o do Kramer, o não sei quanto, o de Espanha. Portugal se passou lá, esqueçam, não, Portugal não existe. Não, é que não existe. Nas coisas, a nível internacional, não existe. Portanto, Portugal é sempre aqui o que é? Mas, quer dizer, nós existimos e percebemos, não é? Daí que o que eu quero chamar referência é que não devemos dar, assim, saltos quânticos desta natureza, pensar que o facto de termos grandes ideias, que é só o facto de termos isso, porque a sensibilidade lusitana, creio que permite isso. Ou seja, nós temos alguma sensibilidade especial, se calhar também diz-se que Portugal está regido pelo signo de peixes, das profundezas, mas nós somos capazes de ter uma sensibilidade para aprofundar, não é? Para elevar. Sim, isso é possível, mas outra coisa é a realidade prática em que vivemos, não é? Portanto, não basta termos grandes inspirações, também é preciso realizar, e qualquer um de nós sabe isso. Muitas vezes, quantos sonhos não surgem na nossa cabeça, mas depois, para materializar esses sonhos, há todo um esforço necessário e, portanto, há aí um desfazamento. E muitas vezes, ao longo, nós às vezes conseguimos perceber, olha, o discurso que conseguimos ter, as ideias que conseguimos ter são luminosas. Mas depois, a realidade do dia-a-dia, há aí algum desfazamento. Bem, estamos-nos a alongar demasiado e dá uma sensação que estava, quando não passou tempo nenhum, e, enfim. Felizmente há um relógio ali à frente que dá para eu ir controlando, senão estaríamos muito mal. E, assim como eu tinha prometido, só algumas passagens para tirei muito da arte de ser português, não sei se valerá a pena, e depois terminamos aqui com alguma da prosa poética. O homem contempla o seu ser corpóreo e doloroso e vê ou imagina, ao mesmo tempo, um outro ser perfeito, liberto das contingências materiais. Volto a repetir. O homem contempla o seu ser corpóreo e doloroso. Ou seja, olhamos para a nossa natureza material e, enfim. E vê ou imagina, simultaneamente, um outro ser perfeito, liberto das contingências materiais. Não é? Essa é a origem de Deus. É o que ele dizia. Bem, não sei se me vou alongar muito ou não, uma desgraça. Porque Pascoais tem uma das coisas que ele vai defender, e na polémica com António Sérgio, ele vai expor isso muito bem. Ele diz que há uma sucessão, nesse caminho da vida, não é? Nesse caminho da necessidade, há uma sucessão de patamares. Então há um reino mineral, há um reino vegetal e há o reino animal, onde o ser humano está metido no reino animal. Mas depois, o ser humano, aí nesse momento, é aí que existe a possibilidade de criar outro plano da natureza. Ele diz que esse plano é criado pelo ser humano, ou seja, é a possibilidade de imaginar que nós vamos ter outro nível. Deus é esse plano criado pelo ser humano. E, na sequência, está certíssima. Nós aqui, muitas vezes, trabalhamos mais com... porque Pascoais está a falar da matéria e do desenvolvimento da matéria. Mas nós, às vezes, podemos perguntar, mas de onde vem a matéria? Não é? Como é que começa o reino mineral? De onde é que vem o reino mineral? Portanto, nós, na ideia de ciclos, trabalhamos
muitas vezes com o que vem do invisível para o visível, não é? Ou seja, é subtil, não se vê, é subtil, e isso tem a sua aparição na matéria, nasce, não é? Agora que vamos ver os rebentinhos das árvores a nascer, eles vêm de algum lado, não estavam ali, não é? Passam do invisível para o visível. E é esse processo. Aqui, Pascoal está a falar daquilo que está visível, que é o reino mineral, e nesse processo que chega ao humano, e é o humano que imagina e concebe outra realidade. E essa possibilidade de conceber outra realidade já nos dá a criação de um plano espiritual que é a finalidade da vida. É curioso que ele leu, e ele também faz essa citação, que ele leu um autor francês, o Eduardo Chorré, que também é nosso conhecido, por muitas vezes está em algumas biografias romanceadas dos grandes sábios da antiguidade, e que também estava dentro de uma linha mais, não positivista, mas uma linha mais hermética, digamos assim, e ele faz referência num livro que saiu em França, um livro sobre a esfinge, e essa ideia da esfinge, não é? A ideia da esfinge é que realmente tem as partes de animais que depois terminam com a cabeça humana. Mas há esse processo e é esse o sentido da evolução. Daí que nós temos uma parte animal, mas caminhamos para onde? Caminhamos para a conquista daquilo que nos falta, que é continuar esse processo. O homem procede como animal e pensa como espírito. Ora, o animal e o espiritual são duas formas de vida qualitativamente diferentes e por isso se contradizem. Diminuir esta diferença é o fim da religião, a qual, acelerando a atividade do espírito, subordina a este a matéria. E Deus fica a dirigir Satã. Ou seja, aqui Satã são as forças telúricas, as forças, é o que deixa, não é? É o que está cá em baixo, as forças mais fortes, e é a força do espírito que orienta, é esse o sentido da vida. E termina esta frase: Deus é Satã em desdobramento espiritual. Não vamos conseguir ler tudo, mas não faz mal. Mas esta aqui precisa de arte em português. E até vamos perceber porquê. A lei suprema da vida é a lei do sacrifício. Ela rege a própria harmonia universal. Se desaparecesse, o mundo voltaria ao caos. E aqui a ideia de Pascoais é que nós conseguimos perceber isso muito bem na pirâmide biológica. Por isso é que na pirâmide biológica, por isso é que os antigos, quando simbolizavam, eles, o animal que estava no topo da pirâmide biológica era sempre um animal, não é? O rei, era sempre aquele que tinha outro patamar, não era? Era o leão, ou o puma, o jaguar, está ali no topo. E nós observamos como é que funciona a natureza. Nós apoiamos no mundo físico, material, no mineral, temos que ter os pés assentos na terra. Mas depois o vegetal dá alimento ao animal, certo? E depois os animais também se alimentam, ou seja, há todo um encadear que uns, diz Pascoais, uns estão-se a sacrificar por outros. Claro, e é assim. Ou seja, quem é que dá vida, não é? Para nós estarmos vivos, nós, inevitavelmente, sim, sermos jainistas, ou seja, não querer destruir nenhuma vida é impossível. Não é? Estar vivo, estamos vivos porque nos apoiamos em vidas alheias. Ou seja, outros sacrificam-se para que nós possamos existir. A natureza é injusta, não é? Dá-nos sempre essa sensação de como é que a natureza funciona assim? Não, mas a justiça deve estar de algum lado, não podia ser. A natureza, se não aceitássemos o justo da natureza, não poderia ser. Mas neste ponto de observação nós estamos sempre, mas realmente há um suporte que tem que estar ali para outro. Claro. E nós só pecaremos, desculpe usar a expressão, ou seja, se nós só falharemos, não é? Se nós falhamos como? Falhamos quando não cumprimos a nossa função como humanos.
Se nós estamos aqui apoiados noutros, é também para cumprir alguma função. Por isso é que os antigos, muitas vezes, no mundo clássico, dizia-se que era preciso venerar os deuses. Não é? Ou seja, essa veneração pelos deuses, o culto ao invisível, é precisamente para poder dar vida, e agora Pascoais diz, é para dar vida a esses planos. Sim, nós podíamos perguntar, mas somos nós que criamos isso? Ou isso já está criado? Uma coisa é certa, se nós não fazemos isso, isso não existe para nós. Como é evidente. Isso até pode estar, mas se nós não o fazemos, nunca o vamos ter, não é? Porque temos que ser nós a desenvolver isso em nós. Portanto, se o ser humano não cumpre o seu papel aqui, racional, com R maiúsculo, não é? Aqui o racional é desenvolver as suas capacidades superiores, a sua mente, claro que às vezes, e eu repito isto muitas vezes, porque nós hoje estamos muito, é o coração e o sentir e a intuição e a razão não. Claro, porque nós caímos no exagero, se calhar, no iluminismo e pensámos que o ser humano era só lógica, não é? E agora a razão está considerada uma espécie de instrumento pouco fiável. Isso estamos a não cumprir a nossa função. Se não desenvolvemos essas capacidades, que somos só lógica racional, nós não somos frios, não é? Nós também sentimos, também temos coração. E atenção, porque a nossa consciência não está radicada no cérebro. O cérebro é um instrumento que utilizamos, mas a nossa consciência não está radicada no cérebro. Não é? Os egípcios guardavam, era o coração. Era aí que estava o nosso centro. Até, curiosamente, fisicamente, é um pouco o nosso centro. Não é? É o centro. E é o coração central, o coração consciência, o coração... E é aí que está o nosso ser mais profundo. Porque a lógica precisamos usar, senão, quer dizer, estamos manifestados, como é que funcionamos sem a parte racional. Portanto, temos que nos realizar na parte que corresponde ao ser humano, aquilo que é a natureza humana. Se não fazemos isso, não estamos a justificar, eu te digo, não justificamos o oxigênio que respiramos. Quanto mais as outras coisas, não é? Portanto, aí... O português, ser individual e humano, deve sacrificar a sua vida à pátria portuguesa, ser espiritual e divino. Depois, não vou estar a ler, eu vou sintetizar, senão pode ser muito maçudo. É um pouco... Aliás, e alguns de nós que estudamos na Nova Arcope, quem já estudou, que já passou pelo menos no primeiro curso, no curso de primeiro nível, usamos uma ideia da Índia para estudar naturezas humanas. A ideia das castas. Quando se estuda as castas na Índia, não é para estudar o sistema organizativo, o sistema social da Índia. Isso não é esse o intuito. O intuito é percebemos naturezas humanas, porque os seres humanos não são felizes todos com a mesma coisa, não se realizam todos com a mesma coisa. Há diversidades. Não é? Uns ficam felizes com uma coisa, outros ficam felizes com outra. O que Pascoais também vai dizer é que vai patamares da realização e essa realização vai estar relacionada com, podemos chamar, sacrifício. E, portanto, o primeiro ser, ele diz que o primeiro... Tem algumas coisas bem curiosas. Algumas tem imenso. É sempre muita coisa que ficamos inundados até. Mas que um altruísta não é... O que é o altruísmo? Ele diz, um altruísmo não é nada. Que temos que ser egoístas. E agora? Para sempre ser egoístas? Como é que ser egoístas? Como estamos sempre a defender o altruísmo? Não. Claro, ele diz, e é uma imagem muito clara, que me adianta a mim, ele está a criticar muito uma atitude que é o cerne daquilo a que chamamos filosofia prática. Porque quando nós estamos a falar de filosofia prática, estamos sempre a falar de a necessidade de ligarmos o que pensamos àquilo que fazemos, que vivemos.
E, portanto, procurar fazer um esforço, que há sempre inevitável, mas a nossa preocupação tem que ser de unir o que está na cabeça até a todas as nossas células. E ele diz, o que adianta, tem alguém muito altruísta, que me adianta a mim passar a noite inteira a fumar e a escrever contra os malefícios do tabaco? Eu, ao escrever contra os malefícios do tabaco, estou realmente, olha, o tabaco faz mal, então estou a escrever um texto contra os malefícios do tabaco. Mas que me adianta passar a noite a fumar e a escrever isso? Há aqui um desfazamento muito grande. O que ele chama a atenção é que o primeiro nível de responsabilidade é o próprio ser humano, o próprio indivíduo. Eu sou responsável de mim mesmo. Sim, se nós não tomamos conta de nós mesmos, se nós não nos alimentamos, não nos cuidamos, que estamos à espera de quê? Não, eu sou muito altruísta. Às vezes temos esses casos, não é? Que a pessoa ajuda muito os outros, dá-se muito aos outros, faz tudo pelos outros, para depois estar à espera que ser, não é? Às vezes essa é uma forma exagerada, não equilibrada da sua função. O primeiro nível é precisamente a própria responsabilidade. Eu sou responsável por mim mesmo. Depois, quando temos capacidade de expansão e a generosidade, e aí é o nosso sacrifício, que é a capacidade de dar, o que é que podemos formar? Olha, podemos formar uma família. E então, se eu formo uma família, e se eu tenho filhos, já tenho outro nível de responsabilidade e já dou vida a outros seres, certo? Já há outro desenvolvimento. E claro, perdi liberdade. Claro, perdi liberdade. Não é propriamente liberdade. Aqui os conceitos é que são sempre... eu agora já tenho outras responsabilidades. Mas essas as responsabilidades dão outro patamar. Eu perdi pequeninas liberdades que às vezes até podíamos chamar libertinagem. Porque eu, não tendo filhos, faço o que me apetece. Perna esticada ou não perna esticada... Tendo filhos, atenção, já tenho responsabilidades. E agora eu tenho que encaixar essas responsabilidades na minha vida, na minha atitude. Esse era outro patamar. E acima desse patamar, então havia o ser que vivia na pátria, não é? Ou seja, da cidadania da polis. Então eu estou na polis. E eu, na polis, tenho uma responsabilidade na polis. Quem é que... Se for necessário no prédio haver um administrador de condomínio, quem é que se oferece? Claro, ainda por cima é só chatice ao trabalho, nada, não é? Há alguns fora. E nós somos capazes de compreender que se calhar há naturezas humanas que com alguma... uns se calhar, sabendo que é esforço, sabendo que vão ter que gastar tempo, não, é uma responsabilidade necessária e assumo. E há outras naturezas que nem há força, não é? Por isso é que as empresas de gestão de condomínios proliferaram imensamente, não é? Porque há outra gente que a responsabilidade nem pensar. Por último, portanto, temos aqui um nível de polis, não é? Porque eu já não é só para a minha família, a minha preocupação já é com algo mais abrangente. E, por último, vamos ter o que eles chamam o homem santo, que a sua entrega já é a toda a humanidade. Ele diz, o homem santo ou desse nível, sei lá. Claro, quando temos a imagem de um Buda ou de um Cristo, viveram para quê? Não é? Viveram para entregar, para dar uma mensagem a toda a humanidade. Não é? Com um nível muito mais abrangente. E essa entrega, evidentemente, nós conseguimos perceber aqui patamares de entrega. Patamares de responsabilidade, patamares de sacrifício. Mas agora... Quem é que não queria ser Buda ou Cristo? Normalmente são os modelos que nós temos, não é? Ou seja, nós caminhamos para isso. Por isso, muitas vezes, esta visão que temos, olha, a responsabilidade, eu só sinto o peso da responsabilidade, mas responsabilidade é dar resposta. E uma pedra dá a resposta que lhe corresponde, que é estar fixa e dura. Não é? Essa não dá mais. Mas outros seres têm que dar outras respostas.
não é? Tem que entrar no plano da vida para... A vida não é só imobilismo, não é? E o ser humano também tem o seu nível para dar respostas. Creio que estamos quase a terminar. Não vou ler mais da arte de ser português. Não. E vamos aqui alguma outro texto passado a verso para aprofundarmos. Diz o seguinte: a beleza de uma flor está na sua sinceridade, tão modelada em seiva e pintada à luz que não pode ser mentira. A beleza da flor não pode ser mentira, a beleza da flor, não a flor. Se a beleza é real, o que é belo não passa de uma aparência fictícia. Quando nós dizemos, olha, uma coisa é um arquétipo e outra coisa é a manifestação de um princípio, então dizemos, olha, as coisas são, olha que flor bela. Mas diz-se, começamos a ter uma atitude filosófica quando olhamos para a flor e percebemos que a flor participa da beleza, que a flor não é o belo em si. A flor é bela porque é bela porque participa de alguma coisa misteriosa para nós, que não o vemos, só vemos refletidos em objetos, mas que tem que ter uma essência que é isso a que chamamos beleza. É o arquétipo platónico. Aspiramos a uma realidade que o seja por virtude própria. A realidade em si, desnuda, não escondida em quiméricos efeitos que nos espantam, como o eclipse do Sol ou a aurora boreal. Mas ai de nós, despertos apenas temos a ilusão da realidade e adormecidos a realidade da ilusão. Volto a repetir. Despertos apenas temos a ilusão da realidade e adormecidos a realidade da ilusão. Como a ideia de um concreto absoluto nos tortura o pensamento, ou seja, como alguma coisa absoluta. Este parece compreendê-la em certos instantes inspirados, mas logo lhe foge voando a borboleta. Sim, temos momentos que o uno existe, a unidade existe, mas foge rapidamente. Mas são estes, claro, mas são... Se nós não temos estes momentos, claro, toda a humanidade tem que ter estes momentos, até podia, mas não é obrigatório que toda a humanidade tenha que ter momentos de grande metafísica, digamos assim, para ser honesto, correto e justo. Não. Mas, se na humanidade não há humanos que tenham estes momentos, alguma coisa pode não funcionar bem. Certo? Ou seja, que praticidade, ou melhor, que utilidade tem a metafísica? Nenhuma. Mas agora imaginem se o ser humano não tem uma capacidade de conceber planos. Viveríamos como? Ficaríamos em que nível, em que patamar? Ficamos no patamar da existência? Acham que nós iríamos aguentar a vida num patamar completamente horizontal? Imaginemos que a nossa vida durante o ano é 5 dias de trabalho, 2 dias em casa a arrumar a casa. 5 dias de trabalho e 2 dias... o ano inteiro. O que é que nos aconteceria? Mais uma. Mais uma se for encontrar. Tem que estar por aqui. Estava aqui marcado. Não, estou mesmo perdido. Vamos terminar com mais 2, está bem? Com isto terminamos, que já estamos. Não sei como é que vocês têm paciência, mas enfim. Tentemos o impossível, porque nós somos o possível e o impossível. O natural e o sobrenatural, o corpo de carne e osso e aquele ignoto espectro que divaga de estrela em estrela e contempla Deus face a face. Tentemos o impossível, caminhemos para a perfeição, muito embora tenhamos de cair por terra desfalecidos. Que o homem caia tentando subir e que os seus olhos se voltem para o céu, perdoando às forças hostis da natureza. Se ele cair assim, a sua queda não será queda e a sua morte não será morte.
Os seus erros serão virtudes irrealizáveis por ingênita fraqueza humana, por ingratidão do meio animal em que ele vive, em que vive a sua alma, prisioneira e inutilizada nas suas energias transcendentes. E terminando, estava a ver que estava perdido. Isto acontece muitas vezes. Já é um hábito ficar perdido no meio dos livros, portanto. Por isso há aqui um trauma que fiquei, onde é que estou? E viram que os papelinhos estavam bem salientes. Mesmo assim há aqui algum risco. E ficamos com esta última. A ideia, como a crença, também vale por si mesmo. Ou seja, é como se existisse uma realidade subtil e invisível. A ideia como a crença também vale por si própria. Desculpem. Se eu fizer uma ideia de Deus, terei de acreditar em Deus. Se eu não fizer uma ideia do espaço, não posso acreditar na geometria. E assim, qualquer conhecimento científico deriva de uma crença na ciência. A crença é tão indispensável à ciência como à religião. O sábio acredita no que vê, o místico ou o poeta naquilo que visiona. O que se vê corresponde a uma realidade sensível e o que se imagina corresponde a outro aspecto da realidade. A imaginação é o sexto sentido, esse que atua na esfera do invisível. Cada sentido é uma janela aberta sobre o panorama do universo. Quem abre? A alma.